Olá, alunos, como vocês estão? Tudo bem? Estimo que estejam bem. Hoje nós vamos começar a nossa disciplina de instalações hidrossanitárias. Então, eu vou abordar aqui com vocês no início, as unidades que a gente tem na disciplina. Então, a unidade 1 a gente vai ver água fria. Na aula 1, alimentação em ramal, reservatório e recálculo coluna e barrilete e projeto de água fria. Na unidade 2, nós temos os sistemas de água quente e gás. Então, a gente vai dar uma olhada em como funcionam esses sistemas. Introdução ao sistema de água quente e gás combustível, sistema de água quente e gás combustível e o projeto de água quente e gás combustível. Então, até o projeto a gente finaliza na unidade 2. Na unidade 3, nós temos introdução ao sistema de esgoto, sistema de coleta e ventilação do esgoto e projeto do esgoto. E na unidade 4, nós teremos cobertura da edificação, com as áreas molhadas, e tubulação e direcionamento. Então, a gente vai ver como que funciona essa parte de tanto da captação da água pluvial, do transporte dessa água na edificação e a destinação dessa água, o projeto de dimensionamento de calhas e a elaboração do projeto de águas pluviais. Então, aqui em cada unidade tem um projeto no final, que é água fria, água quente, esgoto e águas pluviais, e isso vai ser contemplado na disciplina. Então, aqui eu montei um cronograma para vocês. Nós temos 14 encontros, sendo que o 7º encontro é uma avaliação e o 14º também. Então, como vai funcionar? A primeira e a segunda unidade, que a gente vai ver nas aulas ao decorrer desse semestre, vão ser avaliadas aqui na avaliação 1, que seria no encontro 7. E na avaliação 2, nós teremos também a unidade 3 e 4. Então, as aulas, cada aula eu coloquei o conteúdo. Como na aula passada a disciplina ainda não tinha subido no sistema, eu coloquei aqui uma aula vaga. Na aula de hoje nós vamos ver a alimentação em ramal, que seria a unidade 1.1, e a unidade 1.2, que é reservatório, recalque, coluna e barrilete. Então, aqui nesse primeiro encontro, que seria a aula de hoje, nós vamos abordar 2 conteúdos. Então, iniciando lá na nossa disciplina, nós temos o sistema de água fria. Então, nessa unidade 1, que a gente vai dar uma olhada em água fria, nós vamos estudar a instalação de água fria numa residência. Da residência. O que é uma água fria? É uma água que não teve nenhum tipo de aquecimento e é uma água que é distribuída para os pontos hidráulicos da minha edificação. Então, esse sistema a gente chama de água fria. Conheceremos os materiais empregados e o passo a passo no dimensionamento das instalações de água fria numa residência. E na primeira sessão veremos os materiais de construção de um sistema de abastecimento predial de água, bem como o ramal e o alimentador predial, as definições, o dimensionamento e como se fazer um projeto. Na segunda sessão, que é de água quente, na segunda sessão de água fria ainda, da unidade 1, nós veremos coluna d'água e barrilete, sistema de reservatório de reservação e recalque, a definição e dimensionamento no projeto, e na última sessão dessa unidade faremos a elaboração de um projeto de instalações de água fria de uma residência. Então, considerando que você é um engenheiro civil recém-contratado no escritório de projetos, você vai ter que desenvolver um projeto de instalação hidrossanitária de uma residência de um dos clientes do seu escritório. Porém, antes de iniciar o seu projeto, seu chefe solicitou que você faça uma ampla pesquisa sobre a evolução dos materiais utilizados no transporte de abastecimento e abastecimento de água fria. Quando a gente fala de transporte e abastecimento, é de como essa água é transportada no fluxo da edificação e o abastecimento, como que você abastece cada ponto hidrossanitário. Até os dias de hoje. Essa pesquisa deverá finalizar com uma descrição detalhada das opções existentes hoje no mercado e com uma análise sua sobre qual material ser utilizado na residência para instalações de água fria e quais são as razões que te levaram a escolher esse material. Sua escolha deverá ser bem justificada para convencer o seu chefe de qual é a sua melhor sugestão dessa opção. Portanto, essa unidade finalizará permitindo compreender o dimensionamento do projeto, o projeto e a execução para a implantação desses sistemas hidrossanitários de forma adequada, obedecendo às normas vigentes do país. Então, obedecendo aí as NBRs, as famosas NBRs. Então, aqui na seção 1.1, nós teremos a alimentação em ramal, e a gente tem um diálogo aberto aqui, de uma situação problema, que eu sugiro
que vocês façam essa situação problema em casa e a gente vai ter o conteúdo desse sistema, né? Então, o abastecimento de água fria, ele sempre foi uma preocupação humana ao decorrer das diferentes épocas da história do desenvolvimento humano. Podemos citar como exemplo antigo, né, os aquedutos romanos, piscinas, as fontes que funcionavam e que funcionam até os dias de hoje como atração turística, principalmente em Roma, entre outros. Hoje, o abastecimento para a população é imprescindível. Gente, imagina que você está morando numa edificação, que você vai projetar uma edificação e você não tem ponto de água. Como que não tem? Né? Só para vocês terem uma ideia, lá em projeto arquitetônico, a gente vê no projeto legal, quando a gente manda para aprovação da prefeitura, que nós somos obrigados a incluir todas as posições das peças sanitárias, né, justamente para mostrar que aquele local será um local salubre, né, que tenha condição do desenvolvimento e da vida humana naquele local. Chamamos de instalações prediais de água fria o conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos destinados ao abastecimento nos aparelhos e pontos de utilização de água de uma edificação. Então, qual que é a norma que vai reger o nosso projeto? É a BNT-NBR 5626 de 98. Ela vai direcionar as exigências que orientam o projeto e as instalações de água fria deverão atender alguns pré-requisitos que a gente vai ver agora. Então, nós devemos preservar a potabilidade da água. Para isso, nós temos que ter um sistema que permite a manutenção dessa água, que é a água que a gente recebe da concessionária. Quando eu digo concessionária, por exemplo, em São Paulo, nós temos a Sabesp, né? Fornecer água de uma forma contínua, em quantidade suficiente, com pressão e velocidades adequadas. Eu não posso ter interrupção de água, por exemplo, tá dias sem chover na cidade, né? E aí veio aí uma crise de água fria, como que eu vou importar? Eu tenho que fornecer essa água, então essa água ela tem que estar reservada, né? Então essa água reservada dentro da minha edificação, ela deve ser bastante o suficiente para alimentar a edificação, bem como ter a pressão em cada ponto adequada, né? Imagina quando a gente liga uma torneira que aquela água vem esguichando porque não teve um redutor ali de água, e aí não é tão bacana. Promover economia de água e energia. Então, quando a gente promove economia de água, por exemplo, um exemplo clássico, nós tínhamos anteriormente alimentação de bacias sanitárias, né, da descarga das bacias, com aquela válvula na parede, né, e a gente podia ficar meia hora ali apertando, ia descer água para caramba e a gente não ia estar economizando. Uma sugestão de adequação para economia de água, por exemplo, pode ser as nossas bacias acopladas aos vasos sanitários, né? Que são aquelas bacias que a gente dá um clique, aquela água do reservatório que é acoplado desce para o meu vaso sanitário e acaba o meu problema. Promover a economia, a gente já falou, então, permitir a manutenção, nosso sistema tem que ter acesso para permitir a manutenção, evitar o ruído excessivo nas tubulações, porque imaginem, em edificações verticais, por exemplo, quanto mais velocidade, mais se tem ali um desequilíbrio do fornecimento, você pode ter ali um ruído excessivo e você quer evitar isso, você tem que isolar isso. Proporcionar o conforto aos usuários com peças adequadas, adequadamente dimensionadas e localizadas. Então, se eu vou colocar minha bacia sanitária num ponto, eu tenho que ter pelo menos espaço nos lados para a pessoa sentar adequadamente. Enfim, tem que estar tudo bem adequado. E aí o abastecimento de água ele ocorre de duas formas, que é pela rede pública de abastecimento ou pela rede privada. Então, quando a gente está falando de rede pública de abastecimento, nós estamos falando das concessionárias. Quando a gente está falando de rede privada, pode ser algum tipo de condomínio vertical, alguma coisa assim, que esse abastecimento ele vem em subramais. Quando o abastecimento público não está disponível, isso daqui é um outro fator, tá? Quando você está em zona rural, por exemplo, que você não tem rede de saneamento básico, você tem que encontrar essa água em algum local, então seria uma rede de abastecimento privado. Quando o abastecimento é feito pela rede pública, é realizado por uma empresa concessionária responsável, como a gente já viu, a Sabesp é um exemplo, a qual fará a interligação da rede de distribuição pública até o ramal predial. Isso é, ela vai conectar a rede pública de água fria, né, de água potável, até o ramal da sua edificação para que você alimente a sua edificação. Pois é através desse ramal que a edificação receberá o abastecimento.
Se o abastecimento público é indisponível na região, o fornecimento deve ser feito de forma particular, com a construção de um poço artesiano, por exemplo. Mas você tem que verificar muito bem no município que você vai fazer esse tipo de instalação, porque alguns municípios proíbem esse tipo de abastecimento. Imagina que Taboão da Serra, você vai cavar um poço artesiano. Imagina a quantidade de contaminação que você tem nesse solo, né? Então, por ser uma zona urbana. Será que ali pode se fazer um poço artesiano? Provavelmente não. O sistema de abastecimento através de rede pública chega à sua rede de abastecimento, passa por um hidrômetro, que é o medidor da quantidade de água que vai entrar nessa edificação, né, que ele mede o consumo pela concessionária que faz o abastecimento, para depois alimentar o edifício. Então, aqui no hidrômetro, a gente tem os números pretos que indicam o volume de água acumulado em metro cúbico, ou seja, em volume. Os números ponteiros vermelhos indicam o volume em litros, né, que é a conversão de metro cúbico para litro. E aqui a gente tem o indicador do movimento das funções, que é um teste para confirmar pequenos vazamentos, se houver, quando a gente está com o sistema todo fechado. O sensor, posicionamento de calibração em laboratório, que é um leitor óptico. E o desenho do indicador do movimento varia de acordo com o fabricante. Então, isso daqui é um hidrômetro padrão que pode ser usado aí para receber a água da concessionária e distribuir na sua edificação. Então, quais são as nossas formas de abastecimento? Nós temos abastecimento direto, que a alimentação predial é feita diretamente pela distribuição pública. Esse abastecimento vai para o reservatório domiciliar, né, que nesse caso a distribuição é feita de forma ascendente, com peças de utilização de água que são abastecidas diretamente pela rede pública, né? Não há o reservatório aqui, essa água vem direto, então quando a gente fala assim, liga a água da rua, é aquela água que não passa pelo seu reservatório, né? Nós temos também o abastecimento indireto, e nesse tipo de abastecimento a gente tem reservatórios para evitar problemas de irregularidades no abastecimento da rede pública. Então, a rede pública não está fornecendo água potável, teve ali uma crise hídrica. Você tem um reservatório ali que permite que você ainda tenha uma água armazenada, né? Esse sistema indireto ele pode ser por bombeamento, com bombeamento hidropneumático. Nesse caso, quando você tem edifícios muito verticais, que a pressão da água da rua não atinge o seu reservatório superior, por exemplo, aí você pode ter uma bomba de recalque ali para levar a água até o seu reservatório. E a gente tem o misto também, que são as duas formas de abastecimento que ocorrem numa mesma edificação. Então, de repente, você coloca lá a água do quintal, que é uma água que você usa esporadicamente, como uma água direta, né, de ligação direta, e o restante misto, o restante indireto, perdão. Então, isso pode caracterizar ali um abastecimento misto. E aí os materiais, né? No sistema de água fria, normalmente utilizam peças feitas de PVC, que são imunes à corrosão. E isso é fantástico, porque como a nossa tubulação muitas vezes fica até aterrada, a gente não quer que essa tubulação tenha uma corrosão. Então, o PVC ele é capaz de segurar esse tipo de instalação. Em instalações prediais frias são utilizados dois tipos, que são o PVC rígido soldável marrom, com diâmetro que varia de 20 a 110 milímetros, ou o PDC rosqueável branco, com diâmetros que variam de meia polegada a 4 polegadas. Porém, existem outros materiais à disposição no mercado que são descritos a seguir junto com suas vantagens e desvantagens. Então, o PVC, quais que são as vantagens? Durabilidade limitada, porque ele não oxida, facilidade no transporte e no maseio, né? Resistência à corrosão, fácil instalação, baixa perda de carga. Então, quando a gente fala de perda de carga, é quando a água vai ser distribuída na minha edificação e essa distribuição da água, ela sofre perda de pressão justamente pela geometria da minha edificação. Agora, quais são as desvantagens? Tem baixa resistência ao calor, por isso que muitas vezes ele fica enterrado, né, escondido nas paredes e tudo mais. A degradação, caso fiquem expostos ao sol por longos períodos. Então, se você permitir que essa tubulação ela fique exposta ao sol, ou seja, ela não fique enterrada, etc., você tem ali uma degradação do material. Já em cobre, que é um outro tipo de material que pode ser utilizado também na instalação,
As vantagens são que ele tem menor deformação, porque ele é muito mais resistente a impacto, maior resistência mecânica, né, justamente por isso, boa resistência se submetidos a altas temperaturas, porque ele não vai ter problema com temperatura, ele suporta muito bem. Agora, as desvantagens: ele tem muito mais fluido do que o PVC, ele tem uma maior perda de pressão e ele tem baixa resistência à corrosão, porque o cobre ele é um metal. E o metal a gente sabe que na química inorgânica, na orgânica, perdão, ou na inorgânica, agora fugiu, mas em contato com a água, o metal ele tende a oxidar, né? Porque a água tem oxigênio na sua composição e aí tende a oxidar o metal. As tubulações de cobre eram utilizadas antigamente para transporte de água quente. Nos dias atuais, existem materiais com melhor tecnologia e mais vantagens de uso, que serão vistos detalhadamente na unidade em que trataremos da água quente, que é a unidade 2. Então, as tubulações de aço galvanizado geralmente são utilizadas em tubulações aparentes e sistemas hidráulicos a combate a incêndio, então aquelas tubulações que a gente vê percorrendo o teto, fazendo toda a distribuição de combate a incêndio, né? As conexões são feitas com cotovelos e tem ampla utilização nos pontos de torneiras e jardins, porque são áreas externas, pias, tanques, por exemplo, etc. Por ter maior resistência mecânica também, né? Então, as peças e tubos de conexões, nós temos para a instalação de água fria algumas peças e conexões e tubos que deverão ser conhecidos, as imagens abaixo ilustrando as peças, né, os componentes. Então, aqui a gente tem torneira e também tem misturador, que faz misturador, ele vai variar a temperatura de acordo com você vai abrindo mais ou menos água fria e água quente. Hoje nós temos misturadores em um ponto só de abertura de torneira, né? Então, dependendo da posição da abertura, você tem ali uma água morna, uma água quente, uma água fria, que é mais automatizado. Aqui são os registros de pressão e registro de gaveta, então aqui a gente vai controlar a quantidade de água, e aqui quando a gente abre ou fecha uma peça hidrossanitária, na verdade o contrário, né? Abre e fecha a peça hidrossanitária e abrindo a água para distribuição. Então, o registro de pressão ele é utilizado quando necessário para o controle da vazão. Então, por exemplo, de duchas, chuveiros e torneiras, né? Registro de pressão. E o registro de gaveta ele permite a abertura ou fechamento da passagem da tubulação. Então, lá no seu banheiro, você tem o registro de pressão que fecha todas as torneiras. É ele que você tem que fechar. E os tubos diversos de diâmetros e luva, né? Luvas são as nossas conexões entre os tubos e a tubulação, como vocês podem ver, representada. A gente também tem o T rosqueável. Para que serve esse tipo de peça? Né? Esse tipo de peça, e como o T e a cruzeta, são para receber a alimentação de uma das pontas e distribuir para mais dois ramais. Então, a água fria ela entra por um local, e ao invés de sair só que nem a luva para outro local, ela pode sair em duas direções. Assim como o T também e a cruzeta, nós temos o joelho rosqueável em 90 graus. Então, pode reparar que essa curva aqui, ela permite que você tenha menos perda de carga, né? Imagina que isso daqui fosse um canto reto. A água bateria na parede para descer. Você teria mais fluido, mais perda de carga, formação provável de gargalo. Né? Então, esses T's, eles contribuem para isso. Curva de 45 e joelho de 45, né? Como vocês podem ver, se a gente for mudar só no 45 graus, a gente tem esse tipo de equipamento. A junção e a curva de transporte, então aqui você tem duas águas descendo e uma saindo, então isso daqui a gente chama de junção. E a curva também de transposição. De repente, você tem ali um objeto, uma viga, um pilar, que você não consegue passar direto, não precisa furar, a gente tem essa curva de transposição. Então, nessa sessão, vimos uma introdução sobre as instalações de água fria, as principais formas de abastecimento, bem como os materiais principais dos componentes utilizados atualmente, e tomamos conhecimento da relação também das formas de abastecimento, da forma direta, indireta, mista, bem como a forma público-privada. Né? Então, reflita aí, um exercício para vocês. Você já vivenciou uma obra em que as instalações de água fria estavam sendo feitas? Como que a experiência de vocês nisso?
Conhece algum material ou componente citado em sala? Então, desses que a gente viu, tem alguns que você não conhece, que você ainda não teve contato? E ao visitar uma loja de materiais de construção, procure olhar a seção de materiais hidráulicos. Você reconhece todos os itens mostrados aqui? Viu algum item novo para o seu projeto? Isso é muito importante também. Quando a gente faz engenharia, a gente começa a perceber que esses tipos de material, loja de material de construção, para as pessoas é uma coisa, para a gente é outra, né? Porque a gente já olha a especificação, vê se dá para aplicar no projeto, enfim, já tem uma outra visibilidade disso. Então pense um pouco sobre o local que você mora. Observe a maior parte das pessoas recebe abastecimento através da rede pública ou privada, por meio de postos artesianos quando privada. Você já procurou saber qual concessionário de abastecimento fornece água na sua cidade e qual é o percentual da população atendida? Então, a gente que está na zona urbana, obviamente, a maior porcentagem tem a água, né, como abastecimento ali, que é um direito princípio básico, né, direito de dignidade, garantido, acho que no artigo 5º da Constituição, se eu não me engano, mas é direito humano, né? E quem não tem, por que será que não tem? Qual que é o interesse? Então pesquise mais. Pense também se existe alguma obra correndo próximo ao local onde você vive, e se você tiver a oportunidade de frequentar essa obra, de pedir para dar uma olhada na obra, conversar com o engenheiro, explicar que você é estudante, enfim, pergunte para o mestre de obras ou responsável técnico como foram feitas essas instalações, quais materiais utilizados no projeto, enfim, levante todas as informações que você puder e compare com o que você estudou nessa sessão para aproximar um pouco mais da teoria e da prática. Então, é muito importante que vocês façam isso, porque ao decorrer do tempo, vocês vão especificar o projeto. Então, por exemplo, quem mora em apartamento, geralmente quando recebe a planta do apartamento, recebe a planta hidráulica, a planta elétrica, com todas as passagens, quais são os materiais, porque se precisar de manutenção, você tem o memorial descritivo das peças e você tem o posicionamento de todo o transporte dessa água na sua edificação. E aqui no Sem Medo de Errar, a gente tem, como a gente viu nas sessões anteriores, aqui da 1.1, 1.2, 1.3, na verdade a gente só está vendo 1.1, desde os tempos antigos da humanidade, a gente busca atender os agrupamentos com a água, né? É uma forma digna de sobrevivência. Então, lá na Rama, eles usavam arqueodutos para canalizar e transportar as águas até as cidades, e muitas dessas construções sobrevivem até hoje. Existem registros históricos no Egito, na Itália, de captação e canalização de água da chuva, que levam a água para residências e banheiros públicos. É bem importante a gente falar que a água da chuva ela não é potável, né? E a gente não fala que ela é uma água de reuso, ela é uma água de uso racional. E lá na frente a gente vai dar uma olhada na apostila e nos estudos que a água de uso racional nem sempre é potável. Ela pode ser uma água desinfectada biologicamente, mas pode não ter tido uma desinfecção de matéria inorgânica, então pode ter alguns metais na água que não são propícios ao consumo humano. Então, para isso, você tem que constar a NBR, a BNT-NBR 5626 de 98 para conferir essas informações, né? Hoje em dia estão disponíveis alguns materiais como PVC, e aço galvanizado, e cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, qual que é o material que tem aí na casa de vocês? O que vocês utilizaram na edificação de vocês? As tubulações de aço galvanizado hoje são utilizadas em tubulação de combate a incêndio, bem como instalações externas, como a gente já viu, porque ela é resistente a impactos mecânicos, né? E também é resistente ao sol. E as tubulações de cobre elas já foram amplamente utilizadas, especialmente tubulações de água quente, algumas décadas atrás. Caiu em desuso com o desenvolvimento de tubulações de CPVC, que é o policloreto de vinila clorado. Então, esse material substituiu o aço galvanizado nas instalações de água quente, porque ele é resistente ao calor, com características semelhantes ao PVC, né, com vários tipos de vantagem, porém com a resistência às altas temperaturas e principalmente pelo fato que o cobre pode sofrer corrosão lançado na água os componentes químicos desejados. Por fim, o PVC, que é amplamente utilizado nas instalações prediais de água fria, pois fornece vantagens como facilidade de manuseio, transporte, que é um material leve, instalações e possui durabilidade praticamente limitada. Então, ele é resistente à corrosão e apresenta baixa perda de carga no transporte de água fria.
Por esses motivos, o PVC é o material mais usado para o projeto residencial de água fria solicitado ao seu escritório. E aí você vai avançar na prática, aqui com uma descrição problema. Então, suponha que no escritório que você trabalha como engenheiro civil, chega até você uma solicitação de projeto residencial de água fria. No entanto, seu cliente mora numa região sem abastecimento público de concessionária. Qual que é a solução nesse caso? Descreva com detalhes. Então, nesse caso, se você não tem abastecimento das concessionárias, você deverá ser feito de uma forma particular, através da construção, por exemplo, de um poço cartesiano. Mas isso daqui tem que ter um estudo de impacto ambiental, tem que ter um estudo relatório do lote, né, para saber se ele não está contaminado, porque caso haja contaminação, fica impossível você fazer a utilização daquela água. E aquela água tem que passar também pela avaliação das previsões de vigilância sanitária, né, para ver se ela está enquadrada ali nos parâmetros que permitem que você tenha consumo humano. Então, por meio de uma empresa especializada, é feita uma perfuração no solo até que seja encontrado um aquífero, que é uma reserva de água subterrânea, formada pela penetração e pelo acúmulo de água em meio aos espaços entre as rochas. A absorção de água através dessas várias camadas de solo vai deixando a água cada vez mais limpa, portanto é uma água de excelente qualidade e potabilidade. Isso depende muito da região em que você está, né? Isso não é uma via de regra sem exceções. No poço artesiano, a água jorrada é com grande pressão, o que leva a água até a superfície do solo, permitindo sua captação. Então, você transporta a água por bombeamento até a superfície do solo e ali você faz a distribuição para sua edificação. E quando a pressão não é suficiente, é necessário o uso do sistema de bombeamento, né, que nesse caso nós denominamos essa situação como poço semi-artesiano. É uma boa alternativa com bom custo benéfico e traz água de boa qualidade para o abastecimento da residência, em alguns casos, como a gente já viu. Então, finalizando essa aula, eu gostaria muito que vocês fizessem os exercícios aqui do Faça Valer a Pena, que está no final da unidade, são 3 exercícios que tem aqui, e vocês já vão treinando para a futura avaliação que nós faremos ao decorrer aí desse bimestre, tá bom? E atividades, enfim. Um grande abraço a todos, estimo que todos estejam bem, fiquem com Deus, até mais.